Pessoal do YouTube, Ana aqui. A gente vai reagir agora o passado secreto dos times de Fórmula 1. Oi, Dô, tudo bom? Chat, se vocês quiserem dar oi pro YouTube. O momento é agora. Rapaz, como vocês estão? Vocês estão bem, mano? Tamo bem. Você tá no canal Alpha Morreu e eu tinha prometido fazer um vídeo sobre o passado das equipes, né? Então, Mais um vídeo do canal Alpha Morreu. É alergia, é chuva, ó, vamos pro que importa. A McLaren foi fundada em 1963 por Bruce McLaren e Nossa estreou Senhora. na Fórmula 1 em 1966. E Saúde, mesmo é verdade. Nessa época, a McLaren nunca trocou de Ó o nome. De fato. Porschezinho. Teve várias fases envolvendo estadias longas de pilotos na equipe, um piloto permanecer na equipe por muito tempo e acabar marcando aquela Alpha não era da morre, equipe, formam parcerias tanta longas hora com que se marcas dissipam. montadoras, mas em geral nunca trocou de nome, apenas de identidade. Uma vez que a sua cor original sempre foi o laranja papaya, que ela usava nos anos 60 na Fórmula 1 e nas Laranja competições papaya? de Can-Am, mas correu durante 22 anos com o famoso branco e vermelho da Marlboro, 8 Vem- anos com o preto, prata vem- e vermelho da West, e mais Nossa. 7 anos com o vermelho e cromado da Vodafone. Em 2014, 15 e 16 ficaram ali um pouco alheios à realidade, e finalmente em 2017, com a administração Zac Brown, a McLaren revive a sua identidade original, retornando ao gênesis da equipe com o laranja papaya, cor que Bonitão, dá cara à tá? McLaren hoje em Bonitão. dia. Tiveram essas fases da McLaren, mas ela nunca foi vendida, não deixou de ser a própria McLaren a maior acionista, e por isso não tem um passado com outros nomes. Se a McLaren nunca deixou de se chamar McLaren, imagina a Ferrari, né? A Ferrari, a equipe mais longeva da história da Fórmula 1, corre desde a primeira temporada em 1950, e nesse tempo todo nunca saiu. Ameaçou sair? Ameaçou. Nos anos 80 porque não concordava com o regulamento dos motores turbo e disse que ia focar nos protótipos. Nos anos 90 porque não concordava com o regulamento técnico e com a tal da superlicença que tava querendo ser criada lá. E disse que ia pra indicar. E depois de muito tempo, em 2009, 2021, ela falou que ia sair. Ela só porque ameaçou, não então. concordava com o estabelecimento de um teto orçamentário. Disse que não ia de acordo com o espírito do esporte. Que também não levou a lugar nenhum, porque afinal era só mais um drama bolonhesa. A Ferrari, historicamente, é aquela criança dona da bola que quando toma um gol, leva a bola embora. Bola embora. Não bola gostei, embora, não bola quero, embora. Mas, bate o tirando pé. as ameaças de sair da Fórmula 1, ela nunca saiu de fato e nunca mudou de nome também, sempre foi Escuderia Ferrari. A Red Bull, por sua vez, já tem uma história bem diferente. E antes de ser Red Bull, bem antes, tudo começou lá em 1997, quando a Stewart GP, do ex-piloto Jack Stewart... Pô, veio entrou na depois que eu já Fórmula 1 nasci, numa eu parceria tinha com a 2 Ford. anos. Parceria essa que, eventualmente, conforme a equipe foi crescendo e conquistando mais espaço, chegou em um ponto em que a Ford já não se satisfazia apenas de uma parceria técnica. Então ela assume o controle HSBC, majoritário da que não Stewart existe em 2000 mais. e renomeia a equipe pra Jaguar. Sim, a marca de carros Jaguar, a marca de rua aí que deu toda essa polêmica recentemente, vocês lembram? Que nessa época Meu ainda Deus. estava sob as asas do grupo Ford. Esse período da Jaguar foi um completo caos, muito Oi, dinheiro entrando, pouco Rodrigues. resultado saindo, uma administração cagada que não levava a equipe a lugar nenhum. Na verdade, levava assim, pra trás. E o motivo dessa administração ser tão zoada Direta, é que, fofa. em geral, quem cuidava do departamento de Fórmula 1 da Ford eram os executivos, que mal é mal Do sabiam o que era o Ford HSBC, Car. Uma situação que exatamente. ficou famosa e que Tanto que resume fechou o muito bem HSBC, o que né? foi esse período da Jaguar na Fórmula 1, foi uma reunião em que um executivo que reclamava dos custos do projeto Jaguar na Fórmula 1 Ford voltou a perguntou patrocinar para a os Red Bull? outros companheiros Sério? da firma por que os salários dos O HSBC engenheiros foi eram comprado tão pelo altos e Bradesco, por que não? eles estavam pagando 12 milhões de dólares por ano. Aí pra deu uma esse tal demissão de em massa, Ed não foi- não Irvine, teve esse que ninguém rolê? Eu tô sabia louca. quem era. Spoiler. Ed Irvine era o piloto. Em 2004, a Ford ficou de Califórnia. saco cheio e colocou a equipe à venda no seu 100%, o que significa que ela, Ford, iria se desligar completamente da equipe após a venda. Então aparece a Red Bull, Só no marca de Brasil, energéticos que estava atirando pra todos os lados do esporte. Perdão, é que eu tô desde me essa referindo época, só ao e Brasil, compra a perdão. Jaguar, Não renomeando fui a clara. inscrição pra Red Bull Racing. Pensa o choque que foi na época, mano. É tipo, mesma coisa do que a gente acordar hoje, do nada abrir o Ressaca F1 lá e ver a notícia de É que eu a conheci umas Coca-Cola pessoas que comprou a trabalhavam Haas, no tá ligado? HSBC e foram demitidas. A Red Bull Racing Aí eu- permanece até sempre que eu hoje vejo com esse HSBC eu nome, e olha lembro. só o destino. Em 2026 será parceira da Ford, que voltará pra casa, entre muitas aspas, né? Já que um dia a equipe já foi dela. Só não deu certo porque a Ford é uma bananona. A Mercedes Uma teve uma bananona. passagem vitoriosa pela Fórmula 1 em 1954 e Carrinho de 55, porém, antigamente, após um gente, acidente meu Deus. extremamente cabuloso, com mais de 80 mortes lá em Le Mans, envolvendo pilotos e espectadores da corrida, a Mercedes decidiu abandonar o esporte a Meu motor, Deus. só retornando no final dos anos 80 com a Sauber e a divisão da DTM com a 190E. Mas, entretanto, a equipe Imagina de Fórmula você 1 ir de ver uma hoje se corrida e chama você morrer, Mercedes, cara. ficou muito lá de trás, mas bem lá de trás. Na verdade, ela começou em 1970 como Tyrrell. Se
você não Oi, conhece esse equipe, tudo Hylian! bem, tá mais do que certo, mas pra que você fique sabendo, eles foram Você é um campeões fofo, de 71 e Hylian. 73, justamente com Jack Stewart, que viria a fundar a equipe que se transformou na Red Bull, como eu acabei de contar, né? O seu esquecido. A Tyrrell durou até 1998, mas envelheceu que nem leite, e no final da sua vida não fazia nem sombra aos tempos de glória dos anos 70. A talvez Tadinhos. coisa mais legal sobre a Tyrrell é que graças a uma brecha no regulamento, Pois é, eles até que vocês construíram sempre um carro comentam. de 6 rodas. E relaxa que o vídeo sobre essa atrocidade aí tá vindo, tá? Eu vou fazer. A equipe foi vendida pra British American Carro de 6 Tobacco, rodas aqui, empresa legal. controladora de marcas como a Hotmans, Luxstrike, State Express, ou 555, como você deve conhecer. E em 1999, Peixe com a chupeta. eles fundariam a British American Racing, ou BAR Honda. Sim, mais uma aventura da Honda na Fórmula 1. E também uma das últimas grandes empreitadas de marcas de cigarro na Fórmula 1, uma vez que esse tipo de anúncio seria formalmente banido em 2007. Ou eram pra ser banidos, né? Uma história interessante sobre a chegada da BAR é que ela chegou sem motivo nenhum alastrando o bagulho. No dia da apresentação do carro, quando eles tiram os panos de cima do carro e revelam as pinturas, os dois carros são completamente diferentes. Um representando a 555 Tá e bem? o outro a Eu tô Luxstrike, bem, e ambas, Hylian. né, eram marcas Tô da aqui com a British Melzinha no meu American colo Tobacco. dormindo. E você pode pensar, mas foi só no lançamento. E com né? vocês Era do tudo chat marketing vendo e tal. vídeos? Não, quando Não tem eles como não tá chegaram, bem, eles né? queriam de fato fazer as pinturas dos carros no esquema da IndyCar. Que nos lindo Estados aquele Unidos. carro E que as equipes são azul! permitidas, Gostei. né, a terem carros com pinturas diferentes, patrocínios totalmente diferentes e por aí vai. E na Fórmula 1, os times são obrigados a manter os carros, em sua maioria, semelhantes. Só um detalhe ou outro do carro, além do número do piloto, que é diferente justamente para Esse carro aí é um Porsche? diferenciar Essa os marca carros do na pista. volante? E sempre foi assim, não seria a British American Racing que ia mudar isso, né? Pois bem, os políticos da Fórmula 1 não gostaram nem um pouco, falaram que eles estavam esculhambando o esquema já, e aí o que não é informação, tá? É totalmente eu imaginando que Caramba! talvez tenha acontecido isso, tá? Muito possivelmente eles já deveriam ter prometido para as duas marcas que elas estariam no carro. Contratualmente, eles eram obrigados a colocar tanto a 555 quanto a Luxstrike. Ah, o que o Wellington mandou? Wellington 8023 mandou R$5. Aninha. Bora reagir Barreto vs Derek Batalha do S. Vamos. Sim ou claro? Claro. E até onde eu entendo, não sou Claro. um vendedor de cigarro, né? Eram para dois públicos diferentes. Então eles queriam promover as duas marcas no carro. Mas beleza, tem que colocar as duas marcas no carro, ok. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma nova pintura, né? Que mescle as duas marcas. Afinal, as duas são da mesma empresa, então não teria problema. Ia ficar até legal, Ok. tipo, uma linha vermelha. Cara, que e carro lindo esse azul, o chat. amarelo, até pra fazer alguma coisa parecida com os carros de rally. Gente, eu amei esse azul. Porra. Quê? Eles colocaram um zíper. Eles colocaram um zíper. O carro então ficou metade, e aí eu não sei nem o que comentar sobre isso. Em minha defesa, com certeza o designer não fez isso, mas daí o dono da empresa falou: não, mas sabe o que eu tinha pensado? E se a gente botasse um zíper? De verdade. E graças a Deus, pra 2000, eles mantiveram só a Pra lembrar os macacãozinhos da roupa que a gente usa. Certeza, chat, certeza. Eu vou defender o designer. Que essa parceria rendeu foi um P2 nos construtores de 2004. Quando eu descobri esse fato, eu me assustei um pouco, sim. A BAR foi segunda colocada nos construtores de 2004, meu Deus. E em 2006, a British American Tobacco se despendia e dali pra frente a Honda assumiria. Uma vez que ela já se interessava em voltar pra Fórmula 1 como equipe oficial, e a BAR já era basicamente o time de fábrica dela. A Honda fez dois carros bem marromenos em 2007 e 2008, tiveram aquelas pinturas de planetinha, que me julguem, eu acho até que legalzinho, eu acho engraçado. E era ficou basicamente parecendo uma ilha. Propaganda do site da Honda sobre preservação ambiental. Mas no fim das contas só parecia uma textura que não carregou. Essa volta do time oficial da Honda se provou um timing terrível, uma vez que em 2008 alguém em Wall Street achou que era uma ótima ideia vender imóveis super valorizados para pessoas que não podiam pagar nenhuma kitnet em Piracicaba, com juros a preço de pão de milho, o que desencadeou a crise global de 2008, o que terminou de matar quem já tava morto e levou embora por baixo a Honda, a Toyota e a BMW. Nossa. E eu não lembro agora se teve mais alguém que saiu nessa treta tudo aí, mas a água bateu na bunda de muita gente. Pra 2009, com a Honda metendo o pé, centenas de funcionários seriam demitidos do dia pra noite. Todo um projeto de um time de Fórmula 1 seria totalmente descartado. Por isso, a Honda colocou a equipe no mercado, mas no fim das contas, quem foi na cara e na coragem foi o engenheiro Ross Brown, ex-Ferrari, que com a bênção e a confiança da Honda comprou a equipe pelo valor simbólico de 1 libra, só pra não dizer que foi de graça. Então, pra 2009, mentira que pagou 1 libra. Brown GP, de verdade? Brown GP. No começo do ano, a equipe com o carro todo branco com os detalhezinhos amarelos ou verde
marca-texto, sem patrocínio algum, foi Estão destaque da deixando sonhar? Eu pré-temporada posso e pagar uma indispensável libra pelas no formas do blefe. O que acontece de vez em quando no mundo da Fórmula 1? equipe? Uma equipe lá mais do fundão, na pré-temporada, andar com um carro hiper leve, com um pneu novo, às vezes até fora do regulamento, pra fazer uma graça, andar entre a galera da frente lá e Hoje atrair só mais com patrocinadores, sorte. que às vezes dá certo e às vezes não. E é por isso que a pré-temporada Mas em números, existe! não vale tanta coisa assim. O que acabou acontecendo Existe é o que não era só sonho! blefe, mas sim a Brown tinha acabado de achar a brecha mais importante daquele regulamento de 2009. O conceito do difusor duplo. Basicamente, resumindo bastante, os assoalhos de 2008 comparado com os de 2009 eram curvos e cheios de desenhos ali pro ar escoar, o que acabava gerando muito downforce, mas também bastante ar sujo, que conhecidamente atrapalha os carros de correrem entre si. E o regulamento de 2009 dizia que o assoalho teria que ser chato, totalmente plano e sem todos aqueles desenhos que o de 2008 tinha. Mas eles não diziam quantos assoalhos tinha que ter o carro. O que a Brown fez foi fazer 2 assoalhos, um chato, que cumpria com o regulamento, e o outro curvo. Ele conectou os dois e o carro produzia a mesma downforce do que os de 2008 ou perto ali. Então ele burlou o nerf do regulamento. E pra quem não tá ligado, ele leu todas as linhas do regulamento. De design, prática esportiva, coisas na montagem e tudo mais, não é listável. Complicado é pagar as despesas da equipe depois. Proibido. Isso aí é um detalhe, Tech. Mesmo. E na Fórmula 1, Detalhes. que não é proibido, é permitido. A Brown não foi a única equipe que descobriu o conceito. Você pode botar no currículo que você teve uma equipe e depois você vende ela por 2 libras. No começo do ano, que mesmo com a Red Bull chegando ao longo da temporada, eles conseguiram abrir vantagem suficiente para serem campeões ao final do ano, conquistando o título com Jenson Button. Foi nesse carro também que vimos as últimas 2 vitórias brasileiras na Fórmula 1 até então, na Itália e em Valência, ambas com o nosso querido Rubinho. Ao fim de 2009, o que era no começo do ano, uma libra fez história. Abandonado pela Honda, mais um, agora era um projeto vitorioso e todo mundo já pensava como que seria a Brown de 2010. Até que, opa, a Brown não existe mais. A Mercedes apareceu do completo nada, com um aporte financeiro infinito e comprou a Brown, fazendo assim com que ela fosse a primeira e única equipe a ganhar o único título no único ano em que disputou. A Mercedes apanharia um pouquinho ali em 2010, 2011, mas de 2012 pra frente. Viu como é bom ter dinheiro, né? Interrompemos a programação normal para uma breve palavrinha dos nossos patrocinadores. Eu mesmo. Agora você pode se tornar membro desse canal aqui e com o valor se tornem membro. Uma coxinha, você pode me ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade questionável na internet. Se torne membro do Alfa Morreu. Nos botões de seja membro, confira os benefícios, confira os planos e seja você um membro da Alfa Morreu hoje mesmo. Em 1991 surgia a Jordan, equipe que infelizmente não tem nada a ver com Michael Jordan, e sim com o hippie do Ed Jordan, que nunca fez uma parceria sequer Kombi de com a carros. marca Jordan, o que me entristece muitíssimo. O que importa é que a Jordan nos presenteou com alguns carros lindíssimos ao longo da história, e foi onde Michael Schumacher e Rubens Barrichello e alguns outros nomes bem legais. Rubinho, era ele que eu tava tentando lembrar o nome. Os altos da vida da Jordan foram 98 e 99, quando eles venceram corridas circunstanciais às vezes, ok, mas venceram. E outro fato que pode pegar até quem já manja de Fórmula 1 de surpresa aí, que nem o P2 da BR em 2004 lá, é que Hans-Harald Frentzen poderia ter sido campeão. Meu Deus, Hans-Harald Frentzen. De Jordan. O Frentzen alemão? terminou em terceiro naquele campeonato com 2 vitórias e 54 pontos, e ele fez uma temporada absurda, extremamente consistente, mas alguns abandonos e alguns resultados como um 11º no Canadá, enquanto o rival direto Mika Hakkinen vencia, não ajudaram ao longo do caminho, mas que fique registrado aqui, Hans-Harald Frentzen poderia ter sido campeão de 99 Deus, que nome difícil. Jordan, se as estrelas alinhassem. Eu não ia colocar isso aqui no vídeo, mas eu tava editando aqui e eu pensei que é engraçado colocar isso. Engraçado ou curioso. Pouco depois de sair da Fórmula 1 em 2003, o Frentzen, junto com a sua irmã, assumiu o controle do negócio da família, que era nada mais nada menos a Bestattungshaus Harald Frentzen, uma casa de funerária. Caraca, Alfa Morreu, você fala muito bem. Em 1926. E enquanto a irmã dele toca o negócio do lado comercial e nas papeladas, ele dirige os carros funerários. No começo dos anos 2000, equilíbrio, a Jordan, que né? corria com os motores Honda, foi preterida a BAR na questão de quem receberia mais atenção. Imagina a funerária patrocinar um carro da Fórmula 1. Desculpa, gente. Fabricante. Uma vez que a Honda já O bom é que o patrocínio já resolve vários BO também. De fábrica. Então não fazia muito sentido gastar recursos com a Jordan. A falta de apoio da sua fornecedora de motores, somado com problemas financeiros e falta de pessoal, fizeram com que a Jordan fosse vendida em 2006 para um grupo russo de investimentos e a renomeou como Midland F1 Racing, ou apenas MF1. Equipe tão interessante que a coisa mais interessante que eu tenho pra falar sobre ela é que a página da Wikipédia dela tem 2 parágrafos. Ela durou apenas 14 corridas da temporada de 2006, eles tinham um sonho. E ainda durante a temporada foi adquirida pela Spyker Cars, fabricante holandesa de supercarros, que tem um carro que todo mundo conhece e o resto é Império Austro-Húngaro. Em 2006 o carro era uma bosta, em 2007 o carro era uma bostinha, porque pelo menos fez um pontinho, e em 2008 veio esse velho indiano aqui,
o Vijay Mallya, e comprou os as resquícios da esposas? Spiker por 123 milhões de dólares. E Porra. assim nascia a Sahara Force India. Já na sua segunda temporada, em 2009, eles conquistaram a primeira pole position e em seguida o primeiro pódio. E foi durante toda a sua vida uma equipe de meio de grid, que eventualmente brigava mais pra frente. Em 2017, diante de problemas financeiros, quase trocou de nome, mas Que sem lindo mudar de esse dono, carro! quando quase virou Force One. Nome esse que seria mais atrativo para alguns patrocinadores, mas acabou não rolando. O que não ia adiantar muita coisa também, porque em 2018, perto do GP da Bélgica, a situação financeira do time estava tão afundada que tinha a possibilidade de eles nem conseguirem correr o resto da temporada. cor O linda! consórcio, que era dono da equipe, na época, teve que passar por um processo de aprovação de crédito com 13 bancos diferentes ao mesmo tempo. Foi aí que começou a saga de Lawrence Stroll, pai de Lance Stroll, na Fórmula 1, quando ele, com dinheiro infinito, fez a proposta que salvaria a equipe da falência. Ainda durante o ano de 2018, a Force India foi vendida para Stroll e excluída da tabela de construtores por incapacidade de completar a temporada. E assim Querido nascia diário, a hoje eu Racing Point chorei. Force India Formula One Team, quando o time muda de nome ainda durante a temporada de 2018. Com a exclusão, eles perderam todos os pontos conquistados até ali, em 2018, e começaram do Nossa! zero no meio da temporada. Que lambança. Em 2019 foram sétimos no campeonato, pontuando com uma certa frequência no final da Putz. temporada, principalmente com o Pérez, né, porque se dependesse do Stroll. E em 2020 rolou a tal da Mercedes Rosa. O que aconteceu, resumindo muito, é que a Racing Point, que já comprava peças como suspensão traseira, caixa de câmbio e motor da Mercedes, copiou tudo que dava na cara dura da Mercedes de 2019. E vocês estão vendo aí, mano, não dá pra defender. Ao longo da temporada isso resultou em punições, como 15 pontos subtraídos da tabela de construtores, 400 Meu mil Deus. euros de multa financeira e uma advertência oficial da FIA, o que no fim das contas atrapalhou a equipe a conseguir a terceira posição na tabela de construtores do campeonato de 2020, perdendo o terceiro lugar Valeu pra a McLaren pena por daí? apenas 7 pontinhos. Durante 2020 ficamos Valeu, sabendo né? que Lawrence Stroll, a essa altura, já um investidor e sócio da Aston Martin, traria a marca britânica para a Fórmula 1. Essa E em marca de carro é 2021, com a cara, né? mudança do nome, estava fundada a Cognizant Aston Martin Formula One Team. Antes de falar da Renault, é bom esclarecer que a Renault que nós conhecemos hoje como Alpine não tem nada a ver com aquela Renault que passou lá nos anos 70 e 80, tá? Aquela Renault lá foi a primeira entrada da Renault como fabricante na Fórmula 1, mas eles não compraram nenhuma equipe, eles realmente fundaram a equipe, né, toda a estrutura do zero. E essa passagem não resultou em títulos, mas foi vitoriosa e impactou diretamente a próxima era de motores da Fórmula 1, a era turbo, uma vez que os primeiros idiotas que decidiram colocar um catavento na saída do escape de um Fórmula 1 foram os franceses da Renault. A velha Renault chegou ainda a coexistir com a equipe que no futuro seria a Renault mais vencedora de todas as Renaults, a Toleman, que Caramba. entrou na Fórmula 1 em 1981 e durou até 85, o mesmo ano em que a Renault original foi de Tony Hawk Pro Skater. O seu feito Era mais conhecido muito- foi ser a equipe que revelou Ayrton Senna, mas de resto não fez chover. Em 86 foi comprada pela fala? Benetton e foi vitoriosa. As tendo equipes, sido elas não vice-campeã duravam, com tipo Michael assim, por Schumacher muito em tempo 94 sendo e consagradas, 95. né? A equipe duraria até 2001, quando pra 2002 foi comprada pela Renault, que decidiu voltar pra valer como equipe oficial. Lembrando que como fornecedora de motor a Renault sempre esteve lá, mas equipe mesmo foi todo esse tempo de fora, de 85 até 2002. E com o jovem promessa Fernando Alonso, eles Esse durou conseguiram bastante o que a até. altura parecia impossível. Quase desbancar 10 anos. a Ferrari de Michael Schumacher, que vinha ali de 5 títulos em sequência. Fernando Alonso literalmente passou o carro em 2005 e se tornava ali campeão mundial, o mais novo da história até então, com 24 anos e 56 dias de idade. Feito esse que se repetiria em 2006, se sagrando bicampeão e anunciando que deixaria a equipe para 2007. Com a saída de Porra. Fernando Alonso indo para McLaren, a equipe perdeu um importante expoente que era um piloto com potencial de brigar pela ponta. E para ajudar, eles também perderam o patrocínio da Mute 7, que era aquela fabricante de cigarros japonesa que dava as cores para a equipe, por conta Aham. justamente daquele banimento de propagandas tabagistas de 2007. Então 2007 acabou sendo um ano em baixa para Renault, terminando em terceiro, mas no fim das contas, a tentativa do Alonso na McLaren foi frustrada por um estreante aí que era meio rápido, não sei se vocês estão ligados, Lewis Hamilton é o nome dele, e depois de perderem o título pro Raikkonen Nossa, que por um ponto, foto porque eles dele ficaram, assim, novinho. degladiando, ficou aquele clima de merda na McLaren e o Alonso voltou com o rabo entre as pernas pra Renault pra 2008. Ano esse que, se você entende de Fórmula 1, sabe que a gente tá se aproximando de um campo minado aqui, já que a Renault, junto com o Flávio Briatore, complicado, foram responsáveis pelo crash gate do GP de Singapura de 2008. Que eu não vou entrar nessa Nossa, questão o carro agora, ela é ficou muito só a extensa, eu não tô roda. afim. Mas basicamente, eles bateram de propósito com o segundo carro de Nelson Piquet Jr. para causar um safety car e favorecer a estratégia de Fernando Alonso, que venceu aquela prova. Foi uma manipulação Ó o de James resultado Hunt aí. que, no efeito de bola de neve, atrapalhou até a disputa pelo campeonato, já que se não tivesse tido aquele safety car, Felipe Massa, que liderava a prova e estava na disputa do campeonato, não teria entrado no box e tido problemas que lhe custariam aquela vitória.
vitória e, por consequência, pontos que lhe custariam o campeonato no final do ano. Um dia, talvez eu trate sobre esse assunto aqui, mas, mano, eu acho que todo mundo que gosta de Fórmula 1 já tá cansado desse assunto. A Renault ficou com cara de sem graça quando todo mundo descobriu a arte A música do MC e logo Livinho. depois ela perdeu todos os seus patrocinadores principais, além do chefe de equipe e do diretor de engenharia Flávio Briatore e Pat Simmons, que foram banidos de se envolver com qualquer atividade na Fórmula 1 por 5 anos. O bando Briatore, na verdade, tinha sido Saiu com a mangueira permanente, de né? Tinha combustível? sido permanente, Sério? mas de algum jeito esse infeliz conseguiu reverter isso na justiça, porque vaso ruim não quebra. E recentemente ficamos sabendo que o coisa ruim voltou. De qualquer forma, 2010 foi um ano bem Coisa de ruim fome voltou. mesmo na Renault, e para 2011 eles anunciaram que fecharam um acordo comercial com o grupo Lotus e com a Jenny Capital, que comprou boa parte das ações da equipe, e o time passaria a se chamar Lotus Renault GP Team. E também, por conta da Lotus, passaram a defender a bandeira inglesa e usar as cores preta e dourada, que não eram da Lotus, né, eram da John Player Special, mas ficaram marcadas pela Lotus lá nos anos 70 e 80. O que na verdade Cor foi é um timing bonita. péssimo pra Lotus voltar pra Fórmula 1, porque lá no fim do grid, no ano passado, em 2010, tinha acabado de voltar uma outra Lotus. Então em 2011 a gente teve duas Lotus correndo no grid. Pra você que tem dúvida ainda sobre isso, eu vou simplificar bastante aqui. A Lotus Group, preta e dourada, era a Lotus que ainda tinha ligações com a família de Colin Chapman, o fundador da Lotus. Então na teoria essa é a Lotus real. Porém, um ano antes, como eu falei, a Lotus Cars, que é a Lotus Fabricantes de Carros de Rua, pertencente na época ao grupo malaio Proton, braço da holding chinesa Geely, sei lá como falei, se candidatou e entrou na Fórmula 1 em 2010. Então, uma era a Lotus Equipe e a outra era a Lotus Fábrica de Carros. O que eu acho sensacional é as duas quererem voltar exatamente ao mesmo tempo, né? Foi legal que pelo menos a gente viu uma Lotus com a pintura clássica, verde e amarela, e uma com a preta e dourada. Quem queria uma ou outra, a gente teve as duas, no fim das contas. O nome Lotus ficaria até 2015, quando pra 2016... Nossa, pior que a internet Lotus ultimamente foi tá embora, meio ruinzinha novamente, mesmo. muitos dinheiros investidos e nenhum resultado. E pra 2021, outra mudança de estratégia. O nome Renault morre e a equipe que um dia já foi até Toleman passa agora a se chamar Alpine, marca de carros de rua esportivos da Renault, que precisava daquele empurrão no marketing. E nada Alpine, melhor do que vocês usar já a me equipe falaram Fórmula 1 dessa pra passar Alpine, vergonha não? com o nome Renault pra isso, né? Não que não passe vergonha com o nome Alpine. A Alpine continua com esse nome até hoje, mas tá um caos, então pode ser vendida a qualquer momento aí, ou pode mudar de nome de novo. Então, é isso. Mano, tem equipes que nunca mudaram de nome, beleza. A McLaren, a Ferrari, que eu já falei, né? Mas assim, a Haas não tem de fato Mas o nada pra chocolate falar da deles Haas. deve Diferente ser da bom. McLaren, que teve outras identidades, não sei o quê. Diferente da Ferrari, que ameaçou sair da Fórmula 1. Tipo, não tem nada pra falar da Haas. A coisa mais interessante que eu posso citar aqui é que a Haas, fundada em 2016, é um braço da Haas Da Automation. Gucci. do Ah, Jim eu lembrei, Haas, você e comentou nada isso. Tem a ver com a Haas de Carl Haas, que é aquela Haas da Newman Haas, da Indy, e da Haas Lola lá dos anos 80. Então não tem nada a ver Vamos uma com a fazer outra, vaquinha e por incrível que comprar pareça, essa? só tem o mesmo nome. A equipe que hoje se chama Visa Cash App Racing Bulls, que Vamos, chat, na vamos verdade fazer uma foi criada em vaquinha. 1985 por Giancarlo Minardi, nomeada de Minardi Formula One. Ela competiu por 20 anos até 2005 e o engraçado é que durante todo esse tempo ela foi fundão de grid. As suas melhores colocações na história foram ali mais ou menos em 91, por aí, quando ela conseguiu alguns quartos lugares, e vale lembrar que nessa época aí, ponto era um bagulho bem escasso, já que só o top 6 pontuava. Quando a Minardi acabou, foi tipo Caramba! aquele parceiro que você estudou desde a pré-escola e conforme o tempo foi passando ele já nem tinha tanta importância pra você. Você conheceu novos amigos, ele também conheceu novos amigos, vocês tinham outros grupinhos, só não se falavam porque, tipo, vocês não tinham nenhum problema um com o outro, vocês só não se falavam mesmo. E aí, quando acaba o terceirão e você vê que vocês não vão mais se falar nem se ver, você até sente falta de algo que quando você tinha, não valia de merda nenhuma. Depois da fechada de portas da Minardi em 2005, graças a problemas financeiros infinitos, ela vendeu 100% dos seus ativos para o grupo Red Bull, que após a compra prometeu manter a sede da equipe em Faenza, honrando assim a origem italiana da equipe. Tanto que Toro Rosso, se você tem uma ameixa seca no lugar do cérebro, é Red Bull em italiano, literalmente. Se você já viu os outros vídeos aqui do canal, eu nem precisei falar pra você que a gente tá falando aqui da equipe B da Red Bull, a Toro Rosso, que permaneceu com esse mesmo nome até 2019. E o grande Toro problema é que a Rosso? Toro Rosso nunca foi viável comercialmente por uma simples razão. Enquanto a Red Bull representava o produto Red Bull, né, Red Bull energético, a Toro Rosso nunca representou nenhum produto. Você nunca foi na mercearia mais próxima da sua casa e comprou uma latinha de Toro Rosso. Então, a partir de 2020, a Toro Rosso passou a se chamar AlphaTauri, marca de roupas e fashion do grupo Red Bull. A marca não deu muito certo, pelo menos não com o marketing da Fórmula 1, e depois de 2023, a equipe voltaria a ser tipo uma Toro Rosso, mas agora com um nome extremamente menos inspirado, Racing Bulls, e com a patrocinadora Master no nome, né, formando esse nome Racing Bulls terrível, ficou bom. Visa Cash App Racing Bulls. A Williams Grand Prix Engineering Limited foi gente, criada em vocês 1977 por Frank aguentam Williams isso e Patrick Head, e é a última equipe do vídeo aqui que nunca mudou de nome. Mas vale ressaltar a mesma coisa do que a McLaren, que é uma equipe que também teve várias fases e mudou bastante de identidade ao longo do caminho. Lá no começo ficou 6 anos vestindo as cores da Fly Saudia, que inclusive tem um patrocínio meio sombrio aí.
verdade. Depois, a partir de 85, entrou naquele esquema de cores clássico, amarelo, azul e branco, com os patrocínios da Canon e da Tactel de primeira, mas depois o Tactel seria substituído pela Camel, e essa fase durou 8 aninhos, até 1993. A partir de 94, firmaria um acordo com a Hotmans, que durou 4 anos. Depois teve 2 anos perdidos ali com a Winfield, que a gente não comenta sobre. De 2000 até 2005 foi parceira da BMW e da HP, e com o fim dessa parceria, de 2006 até 2013, usou um esquema de cores bem original, e que pra mim, por algum motivo, são as Williams que mais tem cara de Williams, né, entre aquelas que não tem patrocinador master. De 2014 até 2018, defendeu as cores da Martini, e daí em diante não teve mais nenhum patrocinador master muito forte, além daquele patrocinador que você tá pensando, aquele lá mesmo. Não é patrocinador master, né, mas pô, isso aí é brincadeira. Em 48 anos, a Williams nunca mudou de nome, porém teve algumas boas fases ali, que são bem distintas entre elas. A Sauber Motorsport foi fundada na década de 70 por Peter Sauber, e se destacou primeiro nas competições de protótipos, como o Grupo C da FIA. Em 93, a Sauber entrava na Fórmula 1 como equipe oficial. A partir de 97 até 2005, ela usou motores Ferrari, rebatizados como Petronas, a sua patrocinadora da época, e em 2005 a equipe foi vendida para a BMW, que instalaria ali o seu programa oficial de Fórmula 1. Depois de se frustrar na parceria com a Williams. Basicamente, a Williams não dava a autonomia para a BMW trabalhar do jeito que ela queria, então a BMW meteu o pé e comprou a Sauber. E eu falei um pouquinho mais sobre isso na parte 1 dos pilotos e equipes, se você não viu ainda vai ver, mas a BMW também não foi muito bem pela Sauber, né? E deixou a Fórmula 1 ao fim de 2009, muito por causa da frustração com os resultados e também por causa da crise de 2008. Em 2010, a própria Sauber então volta ao comando do time e permaneceria lá até 2018 com o nome Sauber de fato. E 2018 foi o ano em que o acordo com a Alfa Romeo foi fechado. Passaria a dar nome para a equipe, mas só pelo marketing mesmo, era só uma venda ali do domínio do nome da equipe. Porque no fim das contas a marca de carros Alfa Romeo nada fazia pela equipe de Fórmula 1 e a engenharia e a administração continuava sendo por conta da Sauber. Em 2023 essa parceria chegou ao fim e nós estamos vendo agora em 2024 e 2025 os últimos aninhos de vida da Sauber, porque ela se tornará Audi super recente. de 2026 em diante. Deve ficar também por bastante tempo na Fórmula 1. Então é isso, rapaziada. Esses são os 10 filmes da Fórmula 1 e o que eles já foram na história, né? O passado dos vilões aí. Se você curtiu esse vídeo, peço que você deixe o seu like, compartilha aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Considere se tornar membro pra apoiar esse projeto. Entra no Discord lá, segue no Instagram.